Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguindo a leitura de Santiago, hoje nos fala do perigo de fazer acepção das pessoas para quem é rico, quem é da nobreza, ter as regalias, e ao pobre não considerar, né? Isso, os fariseus tinham esse gosto, ou esse desejo de terem os primeiros lugares nas sinagogas, nas festas, de serem elogiados, de chamar a atenção quando faziam as ofertas no templo. E Santiago, então, chama a atenção para este perigo dentro da igreja de Jesus, que podemos também nós cair nesta tentação de fazer distinção das pessoas. Jesus, no Evangelho, fala do Messias, que ele mesmo, como alguém que será rejeitado, que vai sofrer e vai ser morto, isto é, vai ser derrotado humanamente, né? Diante dos homens, diante dos outros. Porque na cruz, para os fariseus, para os sacerdotes que diziam: se tu és o Filho de Deus, então desce da cruz, né? A sua morte significou a sua derrota definitiva, né? Mas vemos que por trás das aparências há uma outra realidade. E o mundo, e nós podemos cair nessa tentação também, o mundo gosta das aparências, né? O que os meios de comunicação, por exemplo, mostram, geralmente, são aqueles que se acham os vencedores, né? Pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas assim que não fazem parte do mundo dos esquecidos, dos excluídos, dos sofredores. Dificilmente, né? A televisão mostra a vida das pessoas mais simples, mais humildes, né? Mas daqueles que se destacam porque têm muitos bens, ou porque são famosos de um modo ou do outro. E assim é a sociedade, o mundo. Mas o reino de Deus é o contrário, o reino do silêncio, né? Ontem também nos falava disto, Santiago, que dizia que devemos ser lentos em falar e prontos para ouvir, né? E hoje a liturgia lembra os servitas, os 7 fundadores dos servitas, que se confiaram à Santíssima Virgem Maria. Ela que é chamada a mulher do silêncio, né? De fato, o Evangelho não fala muito de Nossa Senhora. E ela tem um grande poder de intercessão, realiza grandes obras na igreja, mas prefere o silêncio, né?
como Jesus também, no Evangelho nós vemos, ele não queria que fizessem alarde quando praticava curas, né? Milagres aconteciam, mas proibia severamente de falar. Hoje também disse aos discípulos, quando Pedro disse: "Tu és o Messias", Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito, né? Não queria que fosse tratado como um rei, como os reis deste mundo, com todas as honrarias. Mas, pelo contrário, né? Ele, quando passou também na paixão, diante de Pilatos, diante de Herodes, o sumo sacerdote, permanecia em silêncio. Não quis se defender, ele podia se defender, né? Mas não quis, porque tinha que passar por isso para nos salvar. Então, esta palavra é importante para nós. Não devemos, assim, seguir na mentalidade do mundo, mas ao contrário, né? Fugir um pouco dos aplausos, dos elogios, do desejo de ser estimado, de ser elogiado, de ser compreendido, e buscar o contrário, né? Como os santos buscaram, como estes servitas também. No silêncio, a obra cresceu, abençoada por Deus. Mas assim as obras dos fundadores santos, né, foi crescendo sem muito alarde, né? Mas verdadeiramente é ali que se nota a ação de Deus, o poder de Deus, porque Deus realiza maravilhas pequenos, nos fracos, né? Não nos fortes, justamente para que apareça a obra de Deus e não a obra humana. Vamos pensar um pouco nisto. Também quando Pedro, depois que falou, "Tu és o Messias", ele quis impedir que Jesus subisse para Jerusalém para sofrer. Jesus o chamou de Satanás, ou seja, ele teve inspiração divina, mas depois falou como homem, como homem. E como homem pensava, sim, num reino humano, então tinha que defender Jesus com a espada. E Jesus o chamou de Satanás, ou seja, tentador, né? E o diabo é realmente o tentador. Vamos ficar um pouco em silêncio, meditando nesta palavra que acabamos de ouvir.